Na escuridão impenetrável da selva vietnamita, onde o inimigo se escondia não apenas sob a folhagem, mas também nas profundezas de uma cultura milenar, os Estados Unidos travaram uma guerra que não estava nos mapas. Não era uma guerra de balas, mas de fantasmas. Imagine, você é um soldado do Vietcong. A noite é seu único abrigo. E então, do céu, ou do meio do pântano, você ouve não o rugido de um bombardeio, mas algo muito pior. As vozes atormentadas dos seus próprios camaradas mortos. Eles não pedem vingança. Eles imploram para que você fuja antes que sua alma seja condenada a vagar pela eternidade. Esta é a história da Ghost Tape Number 10, a arma de guerra psicológica mais bizarra e aterrorizante já criada. Uma tática que transformou o campo de batalha em um cemitério assombrado e provou que, na Guerra do Vietnã, o medo do inferno era mais poderoso do que qualquer armamento. Prepare-se para ouvir as vozes do além. De acordo com a profunda e ancestral cultura vietnamita, o destino da alma após a morte está intrinsecamente ligado à forma como o corpo é tratado na Terra. A crença popular, que permeia o tecido social e espiritual do país, sustenta que um ente querido que falece e não recebe um funeral adequado em sua terra natal, tem sua alma condenada a vagar por toda a eternidade. Essa alma desamparada e sem descanso torna-se um wandering soul, alma errante, um espírito atormentado, incapaz de encontrar a paz ou se juntar aos ancestrais. Honrar os mortos e garantir seu sepultamento correto é, portanto, um pilar central da vida vietnamita, um dever sagrado que transcende a própria existência. Foi com esse conhecimento cultural e espiritual em mãos que as Forças Armadas norte-americanas, durante a Guerra do Vietnã, conceberam uma das mais insidiosas e perturbadoras táticas de guerra psicológica, a Operação Wandering Soul. Os estrategistas de PSYOPs, operações psicológicas dos Ixinquanewar, perceberam que a exploração dessa profunda superstição poderia ser uma arma tão potente quanto qualquer bomba ou projétil. O objetivo era simples, mas brutalmente eficaz: minar o moral e a vontade de lutar dos soldados do Vietcong e do Exército do Vietnã do Norte, NVA, forçando-os a abandonar suas posições e desertar. A tática consistiu na criação de uma gravação de áudio meticulosamente elaborada, destinada a soar como as vozes dos camaradas mortos dos soldados, implorando para que voltassem para casa e providenciassem um enterro digno, antes que fossem condenados ao mesmo destino de tormento eterno. A gravação, repleta de lamentos e súplicas, era um ataque direto ao coração das crenças mais arraigadas do inimigo, transformando o campo de batalha em um palco para um drama espiritual aterrorizante. O nascimento da Ghost Tape Number 10, a peça central da Operação Wandering Soul, foi uma fita de áudio que se tornaria infame, a Ghost Tape Number 10, ou Fita Fantasma número 10. O processo de criação dessa arma psicológica foi um exercício de engenharia de terror. Engenheiros de áudio americanos passaram semanas trabalhando na gravação, misturando sons e vozes que deveriam soar o mais autêntico e aterrorizante possível para os ouvidos vietnamitas. Para garantir a autenticidade e o impacto emocional, soldados sul-vietnamitas foram recrutados para gravar as vozes falando no dialeto local e usando expressões culturais que ressoariam profundamente com os ouvintes. O áudio resultante era uma colagem sonora de gemidos, lamentos e súplicas angustiantes, intercalados com música fúnebre budista que por si só já evocava a morte e o luto. O conteúdo da Ghost Tape Number 10 era explícito e visava a culpa e o medo. As vozes, que se apresentavam como almas errantes de combatentes caídos, alertavam seus antigos companheiros. Uma das mensagens mais citadas e que se tornou o cerne da gravação era um apelo desesperado. Meu corpo se foi. Eu estou morto, minha família. Trágico, quão trágico. Meus amigos,
Eu volto para avisá-los que estou morto. Estou morto. Estou no inferno. Amigos, enquanto ainda estão vivos, voltem para casa. Voltem para casa, meus amigos, antes que seja tarde demais. A gravação também incluía vozes de crianças, um toque particularly cruel e eficaz. Uma voz infantil supostamente dizia: "Volte para casa, papai", explorando o profundo senso de dever familiar dos vietnamitas e a dor da separação eterna. O objetivo era claro: convencer os soldados de que, ao morrerem longe de casa, eles não apenas sofreriam, mas também condenariam seus entes queridos a um luto sem fim e a uma vida assombrada. A execução da tática, a distribuição da Ghost Tape Number 10 era tão engenhosa quanto o seu conteúdo. E gravação era tocada em alto e bom som, principalmente sob o manto da escuridão, para maximizar o impacto psicológico. As tropas norte-americanas utilizavam uma variedade de métodos para dispersar o som pela selva densa e pelas áreas de operação do Viet Cong. Aviões e helicópteros equipados com poderosos alto-falantes sobrevoavam as posições inimigas, transformando o céu noturno em um teatro de horrores audíveis. Barcos patrulhavam rios e canais, emitindo a trilha sonora fantasmagórica em direção às margens. Além disso, soldados em patrulha carregavam alto-falantes portáteis, infiltrando-se perto dos acampamentos inimigos para tocar a fita. A escolha da noite não era aleatória. Era o momento em que os soldados do Viet Cong tentavam descansar, e a privação do sono combinada com o terror auditivo era uma fórmula potente para a desmoralização. O som era projetado para parecer que as vozes vinham de todas as direções, como se os espíritos estivessem cercando os combatentes. A intenção era que o medo não viesse apenas da mensagem, mas da própria experiência sensorial. Estar na escuridão, no meio da selva, e ouvir os lamentos de seus camaradas mortos, quebrando o silêncio da noite. A tática visava não apenas a deserção, mas também a quebra da disciplina e da coesão das unidades inimigas, plantando a semente da dúvida e do pânico individual. Os relatórios iniciais sobre a eficácia da Operação Wandering Soul eram otimistas por parte dos militares americanos. Embora seja difícil quantificar o número exato de deserções diretamente atribuíveis à fita, havia relatos anedóticos e evidências de que a tática estava, de fato, funcionando. O impacto psicológico e a reação, o impacto da Ghost Tape Number 10 sobre os soldados vietnamitas foi imediato e profundo. Para um povo onde a linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos é tênue e respeitada, a gravação não era apenas propaganda. Era uma manifestação aterrorizante de uma maldição culturalmente compreendida. O medo de se tornar uma alma errante era real. E a ideia de que seus próprios camaradas estavam no inferno por causa de sua morte desonrosa era um peso insuportável. Muitos soldados, mesmo os mais endurecidos, foram tomados por um pânico supersticioso. A tática deu certo em vários níveis. Alguns desertaram imediatamente, fugindo da maldição que parecia pairar sobre eles. Outros, embora permanecessem em seus postos, tinham seu moral e sua capacidade de combate severamente comprometidos pelo medo constante e pela privação de sono. A fita explorava uma vulnerabilidade que a doutrina militar tradicional não conseguia abordar: a espiritualidade e a superstição. No entanto, a eficácia da operação era mista, como reconheceram alguns analistas. Com o tempo, os soldados do Viet Cong e do NVA começaram a se adaptar à tática. Eles perceberam que o som vinha de alto-falantes e não de fantasmas reais. A reação mais comum, uma vez que a farsa era descoberta, era de raiva e frustração, e eles frequentemente abriam fogo na direção da fonte do som. Essa reação, embora indicasse a falha da propaganda, tinha um efeito colateral inesperado para os americanos. Revelava as posições inimigas, o que podia ser explorado taticamente. Apesar da descoberta da origem do som, o medo persistia.
Mesmo sabendo que era uma gravação, a carga emocional e cultural da mensagem era tão poderosa que muitos continuavam abandonando seus postos por puro medo, ou por se sentirem pressionados a voltar para casa e garantir que, se morressem, teriam um funeral adequado. A fita havia plantado uma semente de dúvida e terror que era difícil de erradicar. O contexto cultural da alma errante. Para compreender a profundidade do sucesso da Operação Wandering Soul, é crucial mergulhar no contexto do culto aos mortos no Vietnã. O conceito de Hon Ma, alma fantasma, ou Ko Hon, alma solitária, é uma parte integral do sincretismo religioso vietnamita, que combina elementos do budismo, confucionismo e taoísmo com crenças folclóricas locais. O culto aos ancestrais é a religião dominante na prática, onde a família e a linhagem são tudo. O altar ancestral, presente em quase todos os lares, é o ponto focal da vida espiritual. Acredita-se que os ancestrais continuam a participar da vida familiar, oferecendo proteção e orientação. Em troca, os descendentes devem honrá-los com rituais, oferendas e, crucialmente, garantindo que o espírito tenha um lugar de descanso adequado, geralmente no solo sagrado da terra natal. A morte longe de casa, especialmente em circunstâncias violentas ou desonrosas, ou sem um enterro cerimonial, resulta na alma se tornando uma Ko Hon. Essas almas solitárias não têm para onde ir, sem descendentes para adorá-las ou um túmulo para ancorá-las, vagando sem propósito e sofrendo. Elas são vistas como perigosas, capazes de causar infortúnios aos vivos, mas também como objetos de piedade. A Festa das Almas Errantes, ou Tet Trung Nguyen, é um feriado importante dedicado a oferecer comida e orações a essas almas desamparadas. A Operação Wandering Soul explorou diretamente o medo de se tornar um Ko Hon e, pior, de se tornar um fardo espiritual para a própria família. Ao morrerem em combate, longe de casa e sem a possibilidade de um funeral tradicional, os soldados não estavam apenas arriscando suas vidas, eles estavam arriscando sua eternidade e a paz espiritual de seus entes queridos. A fita, ao dar voz a esse medo, transformou a luta ideológica em uma luta pela salvação da alma. O legado e o fim da operação. A Operação Wandering Soul, embora controversa e de sucesso misto, deixou um legado duradouro como um dos exemplos mais notórios de guerra psicológica na história moderna. A tática demonstrou a disposição das forças americanas de usar as mais profundas crenças culturais do inimigo como uma arma. No entanto, a operação não durou. No início dos anos 70, a utilização da Ghost Tape No. 10 foi interrompida. As razões para o fim foram múltiplas. A diminuição da eficácia à medida que os soldados inimigos se acostumavam com a fita, a dificuldade logística de tocar as gravações em áreas cada vez mais hostis, e talvez uma crescente consciência do quão eticamente questionável era a exploração de crenças religiosas e espirituais. Apesar de ter sido descontinuada, o conceito da alma errante permaneceu relevante no Vietnã pós-guerra. O país enfrentou o imenso desafio de lidar com centenas de milhares de soldados que morreram longe de casa. O governo vietnamita, ciente da importância cultural do culto aos mortos, investiu pesadamente em esforços para localizar e identificar os restos mortais de seus combatentes caídos, os mártires, usando tecnologias como a genética para dar descanso às almas de seus heróis. O desejo de encontrar e honrar os mortos, de trazer suas almas para casa, não era apenas um ato de reconhecimento histórico, mas uma necessidade espiritual e cultural para curar as feridas da nação. A busca por esses restos mortais é, em essência, a continuação da luta contra a maldição da alma errante que a guerra e, ironicamente, a Operação Wandering Soul haviam exacerbado.
O áudio da fita hoje é um artefato histórico, um lembrete sombrio de como a fé e o medo foram transformados em munição. A estrutura da propaganda e a ética. A Ghost Tape Number 10 é um estudo de caso fascinante em propaganda. Sua estrutura era uma obra-prima de manipulação emocional. Não se tratava de uma ameaça física, mas de uma ameaça espiritual e social. A mensagem não dizia, nós vamos matar você, mas sim, você já está morto e sua morte é uma desgraça eterna para sua alma e sua família. A fita utilizava a técnica de desmoralização por culpa. Ao focar no dever familiar e na honra ancestral, ela forçava o soldado a questionar se sua lealdade à causa comunista valia a condenação eterna de sua alma e a desonra de sua família. O apelo para voltar para casa era uma sugestão de que a deserção era, na verdade, o ato mais honroso e moralmente correto que ele poderia fazer, um ato de salvação espiritual. Do ponto de vista ético, a Operação Wandering Soul é frequentemente citada como um exemplo extremo de guerra psicológica. A exploração direta de crenças religiosas e superstições profundas levanta sérias questões sobre os limites aceitáveis da guerra de informação. Embora o objetivo fosse salvar vidas americanas e, teoricamente, vietnamitas, pela deserção, o método era profundamente desrespeitoso e explorador das fundações culturais de um povo. A tática, no entanto, reflete a natureza total da Guerra Fria e dos conflitos de contra-insurgência, onde a batalha pela mente e pelo coração da população e dos combatentes era tão crucial quanto a batalha no campo. A fita fantasma permanece um símbolo da sofisticação e da crueldade da guerra psicológica. Um som que ecoa não apenas a dor dos mortos, mas o desespero dos vivos. A sobrevivência da crença e a memória. Mesmo décadas após o fim da guerra, a crença na alma errante e o profundo respeito pelo culto aos ancestrais persistem no Vietnã. A memória da guerra e a busca incessante pelos restos mortais dos combatentes caídos atestam a força dessa tradição. Os cemitérios de mártires e os altares ancestrais são lembretes diários de que a paz da nação está ligada à paz de seus mortos. A Operação Wandering Soul, embora tenha sido uma tática de guerra, inadvertidamente destacou a resiliência e a profundidade da cultura vietnamita. O fato de que a tática funcionou, mesmo que por um tempo limitado, sublinha a prioridade que o povo vietnamita dava à sua vida espiritual e familiar, em detrimento da ideologia política. O medo não era do inimigo americano, mas da condenação espiritual. A história da Ghost Tape Number 10 serve como um poderoso conto de advertência sobre a natureza da guerra psicológica. Ela ilustra como o conhecimento cultural pode ser transformado em uma arma potente, capaz de desestabilizar um exército de dentro para fora. O áudio, que pode ser encontrado em arquivos históricos, é um documento sonoro perturbador, um testemunho da guerra travada não apenas com balas, mas com o medo do sobrenatural. O Voz de Abby, que popularizou a história da fita fantasma número 10, ecoa a fascinação contínua por essa tática bizarra e eficaz. A curiosidade não reside apenas no fato de que a tática deu certo, mas na sua capacidade de transcender a lógica militar e atingir o cerne da identidade cultural e espiritual do inimigo. A Ghost Tape Number 10 é, em última análise, a história de como o medo de se tornar um fantasma foi usado para criar fantasmas na mente dos vivos. O som do além, transformado em estratégia de guerra. Gostou de desvendar os segredos da Operação Wandering Soul? Se você se fascinou com essa história de guerra psicológica e o poder das crenças culturais, compartilhe este vídeo com seus amigos e em suas redes sociais. Deixe seu comentário abaixo e nos diga: você acredita que a exploração de superstições é uma tática de guerra válida ou um limite ético que nunca deveria ser cruzado? Explore mais histórias como esta.
Siga-nos para continuar a descobrir os fatos mais intrigantes e as táticas mais bizarras da história militar e da cultura mundial.